Potente, filosófico, estranho, profundo, extraordinário. Essas são algumas das várias características que nós podemos atribuir ao livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Este livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1890 como uma história periódica, e desde o início já chocou a sociedade da época e foi muito censurado, tendo mais ou menos 500 palavras retiradas. Eu li na edição em inglês da The Great Writers Library, que é uma edição que traz o livro por completo, e é interessante que aqui no prefácio o Oscar Wilde já traz uma reflexão sobre livros imorais, lembrando que o livro dele foi acusado justamente disso. Para Oscar Wilde, em tradução minha, não há tal coisa como um livro moral ou imoral. Livros são bem escritos ou mal escritos. E no mesmo prefácio ele ainda escreve que é o espectador e não a vida que a arte realmente espelha. Ou seja, quando nós vamos ler algum livro, faz parte da nossa interpretação dele toda a nossa bagagem, toda a nossa história, todo o nosso horizonte de perspectiva, a nossa forma de ver, de encarar a vida. Então, de certa forma, é uma indireta. Se você achou o meu livro imoral, de repente você seja um imoral. Mas o fato é que era uma sociedade muito cheia de preconceitos. Ainda é, mas naquela época pior ainda, digamos assim. O livro dele foi principalmente acusado de trazer cenas homossexuais, e Oscar Wilde posteriormente foi preso por obscenidade. Inclusive utilizaram seu livro como prova. Há um vlog aqui no canal que eu gravei na cidade de Reading, na Inglaterra, no qual eu comento um pouco mais sobre essa prisão, pois ele passou 2 anos preso nessa cidade. E um fato um pouco curioso que me causou certo estranhamento é que você vai ao museu, vai a outras lojas da cidade e você vê vários artigos de Oscar Wilde sendo vendidos, lembrancinhas, como se ele tivesse passado um momento feliz, como se a cidade se orgulhasse da presença dele lá, só que na verdade a presença dele lá foi totalmente contra a vontade dele. Claro que pode ser entendido também como uma reparação ou algo assim, mas para mim soou bastante diferente, inusitado. O fato é que o livro ficou 20 anos sem ser impresso após a condenação do autor. Algo que foi, assim, fundamental para a sua prisão foi o suposto envolvimento de Oscar Wilde com um jovem. E esse jovem era leitor da obra dele e justamente tentou se aproximar do autor devido a isso, a esse sentimento de fã. Mas foi um escândalo, é claro. Tanto que muitos estudiosos vão considerar o retrato de Dorian Gray como algo mais biográfico. Só que ao mesmo tempo nós temos que saber distanciá-los, distanciar autor de personagem para que nós possamos entender melhor a história no âmbito da imaginação, da criação, da ficção. A história de Dorian Gray é muito popular e é sem dúvida uma das mais conhecidas da literatura mundial, não apenas da literatura de língua inglesa. Tudo se inicia quando o Basil Hallward, que é um pintor bastante renomado já na Inglaterra, conhece Dorian Gray, um jovem muito puro, extremamente belo. Basil fica encantado com Dorian Gray e pede para pintá-lo. E aí eles começam a ter essas reuniões nas quais o Dorian Gray fica lá sentado, imóvel, para que o Basil vá fazendo o seu retrato. O Basil também tem um amigo ali da alta sociedade, que é o Lord Henry. O fato é que enquanto o Basil ele vai representar essa parte mais pura, o Henry vai fazer esse papel não de vilão, mas de alguém que tem certa tendência para o mal. E aí fica o Dorian de início ali naquele meio. De um lado um pintor, uma alma sensível, e de outro o Lord Henry, que vai representar todas as alegrias imorais e mundanas. A questão do duplo, do doppelganger, vai aparecer de forma muito pungente no livro. Isto porque quando o Basil Hallward termina o retrato de Dorian Gray olha para aquele retrato e tem a sua alma de certa forma corrompida. Porque é naquele momento que ele se vê pelos olhos do outro, isto é, de Basil, que ele consegue ter uma noção, ter esse entendimento do quão belo ele é. E o Lord Henry, que ficava o tempo todo falando isso para ele, no sentido de dizer que ele deveria aproveitar essa beleza de outras formas, acaba vencendo esse confronto, porque o Dorian, assim que consegue essa compreensão da sua aparência, decide explorá-la através daquilo que Lord Henry propõe.
Lembrando que Dorian Gray também fazia parte da alta sociedade, também era extremamente rico, e isso vai dar a ele muitos privilégios, que são privilégios muito acentuados devido à sua aparência. E diante daquele retrato tão belo quando finalizado, ele se sente muito triste, pois ele pensa que o retrato vai permanecer sempre belo, enquanto ele irá envelhecer, irá ficar feio, irá perder toda aquela sua glória da juventude. E aí tem aquela questão do mito fáustico, do pacto, de tudo mais, que ali aparece de forma muito subjetiva, mais como um desejo de Dorian Gray, de que ele, Dorian Gray, a pessoa física, continue belo e jovem para sempre e que o retrato envelheça no seu lugar. Então, quando eu falo da questão do duplo aqui no livro, esse duplo será composto por Dorian Gray e o seu retrato. E de fato, aquilo que ele desejou aconteceu. E o modo como ele vai lidar com isso, é claro que vai ser extremamente imaturo e problemático. Esse romance de Oscar Wilde, que inclusive foi o único romance que o escritor escreveu em toda a sua vida, ele tem outros trabalhos, mas romance mesmo só esse, lembrou-me muito do conto William Wilson de Edgar Allan Poe, principalmente por o protagonista achar realmente que ele está ali nesse contexto do duplo, só que ele acredita que ele representa o bem e que o outro representa o mal, e talvez não seja bem assim. E há também a questão que em William Wilson tem-se esse espelho e em Dorian Gray tem-se o quadro, o retrato, a pintura. É um livro muito dramático, em certas passagens você fica extremamente entediado, ao passo que em outras passagens a história se acelera absurdamente, de forma que te surpreende tanto com o ritmo como também com os acontecimentos. E eu já havia lido esse livro um bom tempo atrás, mas em língua portuguesa, e eu queria muito ler no original, é claro. E aí, quando eu fui estudar na Universidade de Oxford, eu encontrei esta edição belíssima por um preço ridículo, porque eu paguei apenas R$10 mais ou menos, se convertermos aí, nesta edição novíssima. E já que eu estava lá na Inglaterra, naquele clima, até porque Oscar Wilde estudou na Universidade de Oxford também, eu comecei essa leitura lá. E terminei aqui no Brasil, mas demorei muito para trazer aqui para o canal realmente, porque eu estava pensando muito sobre o livro durante esse tempo. Eu fiz muitas anotações aqui, não sei se vocês conseguem ver, provavelmente não, porque eu uso marcadores bem discretos, um é cinza e o outro é marrom, e aprendi muitas palavrinhas novas aqui, porque o Oscar Wilde tinha um vocabulário muito refinado. Mas a parte mais importante de ler no original é que há muitas passagens que não importa o quão bom o tradutor seja, não é uma questão do tradutor, mas da língua. É difícil de ser traduzido e é quase que impossível de reproduzir a mesma sensação de uma língua para outra dependendo do trecho. Então por isso que eu recomendo muito que quem tiver aí o inglês avançado ou o intermediário indo para o avançado, leia no original, porque a experiência é outra. E é um livro que me deixou muito indignada em diversas partes, principalmente pelo desprezo que o Dorian Gray, acima até mesmo do Lord Henry, que parecia ser esse personagem tão maldoso de início, vai ter pelas classes mais pobres. Em diversos momentos ele se sente um ser superior e ele trata com muito desprezo os outros à sua volta. Logo no início da história, Dorian Gray se apaixona por uma atriz de um pequeno teatro, um teatro muito simples em Londres, e essa atriz também se apaixona por ele. E ela era uma boa atriz, representava peças de Shakespeare nesse teatro. Por mais ordinário que o teatro fosse e que estivesse ali abaixo do nível do Dorian Gray, ele via que ela tinha potencial. E um dia ele chama o Lord Henry e o Basil para irem até lá assisti-la. Só que nesse dia ela representa extremamente mal, a apresentação dela é péssima, horrível. E o Dorian Gray se sente muito mal com aquilo. E aí ele percebe que na verdade ele não estava apaixonado por ela, ele estava apaixonado pela arte dela. E a partir do momento que ele acredita que esse lado artístico dela não era aquilo que ele imaginava,
toda aquela ideia de musa, de bela, para ele se esgota e ele abandona, a descarta. E por outro lado, ela, a partir do momento que conheceu o Dorian Gray, viu que nenhuma arte era tão profunda quanto a própria realidade, porque ela se apaixona fortemente por ele. Então há esse contraste ali de ideias sobre arte e a realidade do livro. Ao passo que o irmão dessa atriz, vendo todo o relacionamento que ela estava começando com Dorian Gray e sabendo que eles eram de uma família extremamente pobre, enquanto Dorian Gray era de uma família extremamente rica, para o Dorian Gray magoá-la e fazer da vida dela algo miserável era muito fácil. Então ele promete à irmã dele que se algo acontecer com ela, ele irá se vingar do Dorian Gray. E aí que você vai ver que, na verdade, uma ameaça, quando vindo de camadas inferiores economicamente falando, na verdade, não tem poder algum. Dorian Gray vai ser o responsável de acabar com a vida, seja fisicamente, como também metaforicamente, porque ele vai destruir a reputação de muitas pessoas. Naquela época, perder a reputação era destruir a sua vida, mas ele não vai ligar para isso, ele não vai se importar, ele vai o tempo todo direcionar essa culpa para o retrato, como se essa maldade que estivesse nele fosse culpa do retrato. Mas na verdade ele só está vivendo aquilo que ele desejou. E ele não se importa em todos esses ferimentos que ele causa às outras pessoas, porque ele vive em uma bolha onde somente os sentimentos dele são válidos, da classe dele, e os das classes inferiores são extremamente dispensáveis. E tudo isso para dizer que das várias mortes que há no livro, teve uma que me chocou mais, que eu não vou mencionar quem foi que morreu, né, para não dar spoilers para vocês, mas me chocou porque Dorian Gray foi, de certa forma, indiretamente, o responsável daquilo. E quando ele se depara com aquele corpo ali, aquele cadáver, ele tem, de certa forma, repulsa, nojo, diz que não cabe a ele tocá-lo. Depois de toda a repulsa que ele teve por essa classe inferior durante a vida, depois ele vai ter também após a morte. Sobre a questão das passagens ali que fazem alusões a atos homossexuais, de fato não há nada que seja aberto, explícito de forma alguma, realmente é que era outra época. Então muitas vezes o leitor vai ler esse livro pensando que vai acontecer algo totalmente fora dos moldes da época, mas na verdade não é tanto assim. É isso por hoje, recomendo muito a leitura deste livro para vocês, espero que vocês tenham gostado da resenha. Tchau e até a próxima! Ah, lembrando que temos uma playlist de literatura inglesa bem completa aqui no canal, confiram!